Olha a calça. Calça de guerra. Calça de guerra. Bem-vindos a mais um Papo Cheio. Aqui a gente vai conversar hoje com o Fábio Souza, monitor ambiental do Parque Estadual da Serra do Mar de Caraguatatuba. Tudo bom, Fábio? Bem-vindo. Tudo bom. E onde que a gente tá aqui agora, nesse lugarzinho assim? Aqui é a Trilha das Palmeiras, né? É uma trilha voltada à acessibilidade aqui do Parque Estadual Serra do Mar, núcleo Caraguatatuba. Ela foi criada pensando na acessibilidade das pessoas que vêm visitar o parque. Poxa, né? da hora. Eu queria falar com você que você começou um assunto muito louco outro dia que a gente estava conversando. Eu falei assim, calma, deixa para depois. Que é das abelhas, cara. Você começou a falar de abelha de um jeito tão apaixonado e é um assunto que a gente não conhece tanto, né? Primeiro que a gente assistiu o B-Movie, e esse é o nosso conhecimento básico de abelhas. A gente sabe assim, se acabar as abelhas, acaba as flores, acaba as comidas. E daí, É bem isso mesmo. E daí você tem, eu sei que existe dois tipos de abelhas com ferrão, africanizadas, que são as clássicas, branca, amarela e preta. Preta. E daí as abelhas nativas, que Isso. e daí você estava me explicando que tem a diferença, que é a apiculária e a apicultura e meliponicultura. Meliponicultura. Isso. Bom, para a gente exemplificar, né, apicultura é a criação de abelha com ferrão, né? E a meliponicultura é a criação de abelha sem ferrão, tá? Aí a gente já separou em dois grupos, tá? Dois grandes grupos, né? Eu sou amante eterno e sempre serei amante eterno da apicultura. Criei abelha durante 5 anos e colhi mel, comi muito mel na minha vida das abelhinhas com ferrão, né? Que é a abelha africanizada. E você tem que ir com aquelas roupas? Isso, vai com todo o aparato. Parecendo astronauta? Senão morre. Senão morre. Morre. Elas não... às vezes você olha na internet o pessoal indo sem roupa e eu falo assim, esse aí é maluco, cara. Esse aí é maluco. Tem que se proteger porque elas vão defender ali o... Bom, as abelhas, elas são... Eu gosto de falar que elas são tipo os kamikaze da guerra lá do Japão. Que vai direto assim no navio lá e se mata mesmo. Porque a abelha, ela tem uma espécie de anzol no ferrão, né? Então, olha só como elas são incríveis, né? Eu gosto de falar que a abelha, ela nos ensina, né? Todas as espécies de abelha, né? Seja ela exótica, que é no caso da africanizada, seja ela nativa. E ela é africanizada porque veio da África. Eu vou exemplificar mais ou menos a história dela, mas na verdade... Pode falar Não, mas na verdade ela é uma mistura de espécie. Né? Ela é híbrida. Ela é um cruzamento de duas espécies. Mas o ferrão da abelha com ferrão, né, da africanizada, ela é como se fosse um anzol. Ela tem uma fisga. Então quando ela pica a gente, ela não sai. E aí quando ela sai para voar, ela fisga a gente e voa. O ferrão fica lá dentro. Só que junto com o ferrão sai a bolsa de veneno, o intestino e o estômago. E aí depois de 1 ou 2 segundos ela morre. Caramba. Então, à medida que, mexi numa colmeia e as abelhas saem para me picar, elas vão sair que nem louco e vou receber 1000 picadas. As 1000 vão morrer. Pode ser que a colmeia se extingua, né? Morra, perca toda a colmeia. Mas a presa daquela colmeia também vai morrer. Pra você ver como que, todas as abelhas ali vão defender a colmeia até a morte. Né? Agora... E quando você veste essa roupa, elas não conseguem picar? Não conseguem me picar. Mas picam a roupa. Mas picam a roupa. Aí a gente tem ali um tratamento, quando a gente trabalha da forma correta, né? A gente consegue minimizar essa perda dessas abelhas. Porque se eu chegar lá,
e afobadão e trabalhar de qualquer jeito, aí eu vou irritar elas e aí elas vão vir com toda raiva possível, vão me picar e aí vai aumentar a perda dessas abelhas. Agora, se eu chegar lá com calma, aplicar a fumaça de forma correta, trabalhar com tranquilidade, serenidade, né, tudo com muita tranquilidade, aí elas não, aí eu tenho poucas ferroadas no meu roupão. E aí eu tenho pouca perda de abelha, entendeu? Então tem um jeitinho que você trabalha ali na apicultura que elas, raras vezes elas vão te ferroar, raras vezes. Entendeu? E você falou que você trabalhou 5 anos com isso. 5 anos. Fiz 2 cursos do Senar. Senar ele fornece curso gratuito para as pessoas, são 6 meses de curso, né? Eu fiz uma vez, gostei tanto que falei, vou fazer de novo, né? Me deu uma carga de conhecimento incrível. Como eu nunca tive condição financeira de comprar um sítio, de comprar um terreno, sempre corri atrás de ser caseiro de sítio dos outros para poder ter minhas abelhinhas, mas nunca deu certo também. Tipo, a gente ajeitava o sítio da pessoa, a pessoa vinha, tirava eu, ajeitava o sítio da pessoa, a pessoa vinha, tirava eu. Aí chegou uma hora que eu acabei desistindo e falei assim, quer saber, não é o momento, não tá na hora, não é o momento certo para eu criar minha abelha. Então eu vou aguardar, eu vou segurar um pouquinho esse sonho, que é um sonho. Para mim, eu crio a abelha, não é nem pelo dinheiro que ela me forneceria, porque a última vez que eu criei, na última tentativa, eu vi ali uma fonte de renda muito boa. E se você trabalhar do jeito certo, do jeito correto, com a apicultura, com a meliponicultura também, você consegue tirar uma renda muito boa. O mel é uma coisa cara, né? É uma coisa e agrega muito valor. Agrega. Porque da abelha você tira o mel, mas você tira o pólen e você tira o própolis. 3 subprodutos, né? 3 produtos. O pólen o própolis é mais caro ainda. É mais caro. E o pólen é mais caro ainda. Né? Então são 3 produtos que você pode estar produzindo dentro do seu apiário, que não precisa ser grande, só precisa estar... rende, uma colmeia rende muito mel? Você tem que deixar um pouco para elas também, né? Tem uma maneira sustentável de você fazer essa retirada, que você não atrapalha o desenvolvimento da colmeia, né? Isso. A gente tem o ninho, né? O ninho ali sempre vai ter um pouquinho de mel, e é onde está concentradas as crias. E aí quando você tem ali, entra na fase da florada da região, que é quando, sei lá, entrou ali setembro, outubro, que entrou a florada do eucalipto, por exemplo, e é onde as minhas abelhas estão. Aí eu coloco a melgueira. No meio do eucalipto? Que era a última onde a minha estava. Na última vez, minhas abelhas estavam debaixo de um eucalipteiro. É um mar de eucalipteiro. Só que a mata nativa já tinha tomado conta do eucalipteiro. Então ali era uma mistura de eucalipto com manacá da serra, quaresmeira. Tava ali uma coisa bonita de ver. Tava maravilhoso. Tanto que ali eu tinha 6 caixas, eu colhi 60 quilos de mel, cara. Caramba! Coisa mais linda do mundo. E aí tipo, entrou na florada, você vai lá e coloca uma outra caixa em cima do ninho, chamada de melgueira. Aí você colhe a melgueira, você não colhe o mel de baixo, você colhe o mel de cima. Você sempre faz esse procedimento para você não tirar o mel de baixo, que é o melzinho que, se faltar para elas vão comer o mel de baixo. Entendeu? E é uma vez por ano, então, que você faz esse procedimento? Porque você falou da florada de setembro. Se você tiver sorte e estar em algum lugar que tem, tipo assim, árvores, por exemplo, que florem 2 vezes ao ano, aí você colhe 2 vezes ao ano. Mas geralmente é difícil, né?
mais uma vez ao ano mesmo. Por isso que é um trabalho que também ele exige assim um pouco de paciência, investimento também, porque tipo, você colhe uma vez ao ano e depois suas abelhas vão se alimentar do quê? Então a gente na apicultura, a meliponicultura também tem esse trabalho. A gente alimenta com água e açúcar, igual a beija-flor. A gente tem uma proporção correta que a gente vai lá e alimenta. Uma vez por semana a gente coloca um vidrão de 500 ml, coloca lá para ela se alimentar com água e açúcar. Ela vai tomar essa água e açúcar porque a gente não quer que a abelha caia de população. A gente quer que ela mantenha a população alta. E se diminuir a entrada de alimento dentro da colmeia, vai diminuir a população. A produção de ovos. Porque a rainha vai falar assim, opa, parou de entrar alimento. Vou parar de botar ovo, porque senão vai faltar alimento. Se faltar alimento, não vai ter como alimentar esse monte de ovo que eu estou botando. Olha a inteligência que aqueles animaizinhos têm lá dentro. Né? Eu achei incrível, eu cheguei até a filmar no meliponário ali, na colmeinha. Eu não sei se era um ovinho, alguma coisa, mas tinha uma levando um negocinho branco assim na porta e voltando assim. Não sei o que poderia ser, poderia ser qualquer coisa, né? Mas é que um ovo talvez... às vezes ela levava para sim e voltava. Uhum. Às vezes o que acontece pode ser lixo. Uhum. Ah, verdade. Né? Porque as colmeias da Jataí funcionam... Produz lixo uma colmeia? Produz. Cara, olha só que incrível. Isso aí, o que eu vou te contar agora é meio que tradicional, é meio que tradição, né? Tradicional, né? Básico de todas as colmeias, tanto da exótica quanto das nativas, tá? As abelhas, elas vivem cerca de 45 dias, tá? E elas nascem com um objetivo, serem faxineiras. Elas nascem, acordam como faxineiras. Então ela limpa o alvéolo dela e começam a limpar toda a colmeia. Todo esse lixo vai lá para o fundo da colmeia, que é o lixão. Ali é o lixão. Depois de uma certa fase da vida, ela deixa de ser faxineira e ela vai virar babá. Onde ela começa a cuidar das larvinhas de cada alvéolo. Ela vai alimentar a larvinha ou com geleia real ou com pólen e mel. Aí vai depender da idade da larvinha. Passou certa fase da vida dessa abelhinha, ela vai virar construtora, onde ela começa a produzir cera. Essa cera ela vai fazer estruturas, vai fazer alvéolos, vai fazer potinhos. O alvéolo é aquele do favo do mel, é aquele hexágono que fica, é um alvéolo? Isso, aquele hexágono na abelha com ferrão é um alvéolo, onde ela coloca o ovo e ela vai virar larvinha. O nome do quarto, o alvéolo é o quarto da abelha. É o quarto da abelha. Ou é aquele hexágono que coloca o mel. Isso é um alvéolo. Tá? No caso da abelha sem ferrão, ele é um pouquinho menor, mas é onde vai a abelhinha lá, vai colocar o ovinho e vai nascer. Ou é um depósito, né, onde ela vai colocar o mel. No caso da abelha sem ferrão, ela não põe o mel no alvéolo. Ela põe o mel numa bolsa de mel, que é uma bolinha de cera que ela constrói. E aí ela vai construindo, aí vira uma bolinha mesmo, uma bolinha. E aí quando essa bolinha está relativamente cheia, ela fecha essa bolinha e ela vira uma bolotinha mesmo de cera. Já pronta para consumir, vamos falar assim. Embalagem e tudo. É, uma embalagem completa. Você estava falando dos passos, das trocas de profissão da abelha. Isso. E no final da vida dela, quando ela se torna uma idosa, ela vira campeira. E aí é quando ela sai da colmeia. Ela só sai nesse momento? Só sai nesse momento. Então todas as abelhas que a gente vê, elas já são idosas. Idosas, nem é adulta, mas é idosa. É idosa. Tá no final da vida. Porque daí também o risco de você colocar uma abelha que acabou de nascer para fora e o risco delas
perder, se acontecer alguma coisa com ela, você perde toda uma produtividade. Então você aproveita a vida da abelha ali dentro para fazer tudo que ela tem que fazer, e daí quando ela já fez tudo que ela tem que fazer, você joga ela pro mundo para Vai coletar alimento. vai coletar alimento. Vai coletar néctar e pólen. A melhor própolis. fase da vida da abelha. Então ela só voa mesmo no final da vida um pouco. É. Tipo, os últimos 10 dias, talvez, Caramba, então ela vai voar. todas as abelhas que a gente vê voando por aí são idosas. São idosas. Algumas, mais cedo ali, vai voar em torno do pito. Por exemplo, ali na jataí, quando você olha aquele caninho Uhum, de cera, chama pito. E aí você olha que tem um monte de abelhinha em volta ali. uhum. Aquilo ali são soldados. Tá? Então, às vezes, ali existem abelhas mais novas, tá? Mas a que sai, que a gente vê saindo e voltando, são operárias, são campeiras, quer dizer, são abelhas mais velhinhas, abelhas que estão já no finalzinho ali da sua fase. E é talvez o trabalho mais difícil, né? Com certeza. E muitas, provavelmente, morrem antes de voltar. Né? Tá ali no meio da mata, coletando o seu néctar, seu pólen, e tá voltando para a colmeia e morreu. Acabou o tempo de vida. Porque tá no fim da vida dela. Caramba. Né? E é muito engraçado porque observar esse tipo de fases da vida da abelha sempre me fascinou. Porque eu falo, cara, tudo, né? Me arrepia falar isso, mas tudo tem um propósito, tudo tem a sua função nesse planeta. Todo mundo tem a sua função nesse planeta, né? As abelhas, ela ensina muito a gente, né? Se hoje eu acordo e eu falo, eu não quero mais fazer minha função de técnico no setor que eu estou trabalhando, eu não vou mais fazer, eu não quero mais. Quem que vai fazer? Como que vai funcionar? Né? Na nossa, eu fico muito assim, eu tava perdido durante grande tempo da minha vida até encontrar meu propósito, que era pintar a parede, pintar passarinho, trabalhar com divulgação científica, com educação ambiental. Eu falei assim, cara, é isso. Mas realmente, achar que nem você falou, um dia eu ainda vou trabalhar com abelhas, assim, achar o propósito. E às vezes, né, um pouco de inveja das abelhas que já nascem com um propósito, não precisa ficar quebrando a cabeça. A gente fica quebrando a cabeça. A gente fica quebrando a cabeça. E é isso, cara, quando a gente encontra esse propósito, quem que vai... Fica mais fácil de viver. Fica mais fácil, cara. E fala pra mim, cara, quem que vai, por exemplo, às vezes se matar lá, fazer umas artes bonitas, igual você faz, e alegrar a vida de quem passa na rua, por exemplo, e ver suas pinturas lá. Quem que vai fazer? São poucos artistas, poucas pessoas na sociedade que cumprem esse papel, né? Você tá entendendo? É que nem os monitores ambientais, que nem as pessoas... Eu acho muito louco isso, cara, porque esse podcast é sobre isso, cara. É sobre... Eu gosto de contar essas histórias, mas eu tenho 1 minuto e meio no Instagram pra contar uma história. Daí eu falei assim, não dá pra eu contar em 1 minuto e meio, eu vou fazer séries. E daí eu começo a fazer, mas mesmo assim, são uns episódiozinhos, não sei o quê. E aqui é uma oportunidade de conversar com gente que ama o que faz, que é o propósito da vida de vocês, cara. Eu acho isso sensacional, porque... Né, quando que a gente tem essa conversa no particular, a todos os momentos com as pessoas, né, conversa, né, que eu tenho com os vigilantes, com os monitores, com os gestores, eu acho fascinante. Falar assim, cara, precisa ter um lugar pra gente conversar sobre isso de uma maneira que a pessoa que está assistindo a gente tenha a oportunidade de participar dessa luta junto com a gente, ver o jeito que a gente ama o que a gente faz, mas as dificuldades que tem no nosso trabalho também, né? Porque, cara, não é fácil, por exemplo, esse meliponário mesmo, né? É uma oportunidade, no meio de uma trilha, você vai falar um pouco disso aí, mas é no meio de uma trilha, e é uma oportunidade de educação ambiental poderosíssima ali, porque eu tô ali pintando 2 dias, em 2 dias passou 2 turmas de escola ali já. Então todo dia ali tá passando criança ouvindo sobre as abelhas nativas da Mata Atlântica, que não sei o que, pá. Então é um trabalho ali que... E uma coisa é você aprender na escola,
Você tá lá escutando o professor falando, você tá assim, tá bom, abelha, caguei. Daí, outra coisa, você tá ouvindo um monitor ambiental, um guia, um professor de biologia apaixonado, mostrando um negócio ali, né? Mostrando o macaquinho, mostrando o passarinho, mostrando a abelha, mostrando as orquídeas, né? Aqui a gente tá num lugar que tem várias orquídeas. Eu acho, cara, sensacional. E tem que ter esses momentos de que o aprendizado vira consequência, porque são momentos de vivência, né? Sem dúvida. Falando nisso, eu só quero ver, porque você tá filmando. Aê! Eu tô sozinho aqui. Sozinho não, tô muito bem acompanhado. Mas tá filmando, tá beleza. Imagina, conversamos tanto, perde o negócio. Perde tudo, meu. Não, tá aí, tá aí. Tá ótimo. E você tava lá, voltando com as abelhas africanizadas, a sua experiência de 5 anos lá tentando trabalhar com isso não deu certo, Não infelizmente. Não rolou. E daí, você já trabalhava aqui no parque? Já. Eu tava intercalando, né? Eu morava nos sítios, vinha trabalhar todo dia praticamente, e ia pro sítio final de tarde e trabalhava... Final de tarde, mas você sai daqui às 5, você ia... Tinha 2 horinhas no máximo, já tava anoitecendo. Já tava anoitecendo. E aí eu trabalhava com as abelhas no final de semana, mais ou menos assim, tipo, nos dias de folga, sabe? E quando que surgiu essa questão do meliponário aqui? Aqui o meliponário ele já existia, assim, sabe? Só que ninguém tocava assim pra frente, sabe? Tipo, porque a ideia do meliponário era do gerente antigo, né? O nosso gerente Leandro, ele super apaixonado por abelha nativa e ele manja muito bem e tudo mais. Hoje ele está na Secretaria do Meio Ambiente e ele acabou saindo do parque. E aí, quando eu entrei no parque, recebi a dádiva, né? O Miguel falou, vem trabalhar com a gente, que saiu um monitor e tudo mais. Eu falei assim, óbvio que eu vou correndo, vou fácil. Aí o Miguel falou assim, ó, só que você que vai cuidar do meliponário. E quando eu entrei, né... Que responsabilidade triste, né? Pô. Quando eu entrei, eu já peguei, assim, o que tinha ali, né, meio que na mão, assim, as caixinhas, né, e tudo mais. Aí tinha uma caixinha de miringuaçu, né? Como que é o nome dela? Miringuaçu. Miringuaçu. É uma das menores abelhas do Brasil. Nossa. Ela é bem pequenininha. E uma caixinha que não é bem uma caixinha, mas é uma abelha chamada boca de sapo. Que ela constrói a casa dela com barro. Né? Ela é bem interessante. Não é só o João de Barro que... Não, ela é uma incrível construtora, né? Inclusive, ela na falta de barro, ela usa fezes ou resto de cadáveres para construir a sua casa. E aí os meliponicultores têm um mega preconceito contra essa abelha, porque ela tem esse hábito, né? Mas ela não usa esse tipo de material para construir a parte interna, aonde vai ali os favos e as cápsulas de mel e pólen. Porém, também, essa abelha é uma das mais polinizadoras que existe no Brasil. Ela é a boca de sapo. A boca de sapo. Então ela é uma ótima polinizadora. Mas isso também não vem muito ao caso. E aí como eu estava aqui dentro do parque e eu também já estava ali já meio que em atividade de campo, né, já trabalhando com manutenção, trabalhando com essa parte mais externa, eu abracei o meliponário com garra e fui para cima, né. Fiz um monte de isca, né, a isca ela é feita para capturar colônias dentro da mata, né. Então, assim, pessoal que está assistindo, essas colônias elas precisam estar registradas, né? Existe uma legislação que rege a criação de abelhas sem ferrão. Ela está
né, ela precisa ser toda registradinha para não ter problema. É que nem eu tenho um bicho, um papagaio, uma Exatamente. arara em casa, eu preciso ter algum tipo de licença, né? Porque não é uma abelha de criação, né? Exatamente. Não é um pet. A abelha com ferrão a gente não tem esse problema porque é uma abelha exótica, né? Agora a abelha nativa a gente tem que ter toda uma documentação específica, Caramba, que né, legal, cara. para poder ter ela em casa, né? Para poder ter o registro dela, né? Isso é recente, mas tem que tirar, tá? Então a gente correu atrás dessa documentação, espalhamos diversas iscas pela mata. A isca é um apartamentozinho que a colônia vai lá e ocupa. Isso, é uma garrafa PET com um joelho na boca, tá? A gente coloca um atrativo lá dentro, que é basicamente um cheirinho da abelha, né? Que é feito com própolis e álcool misturado ali, né? A gente deixa... tudo isso já meio que deixou o Leandro, né? Nosso amigo de muito tempo, deixou pronto pra gente. Deixa meio que fermentando por uns 90 dias. A gente põe esse cheirinho dentro da garrafa PET, passa bastante jornal e saco preto, para deixar bem quentinho e preto, e bem escurinho. E amarra numa árvore bem grossa, na altura do peito, e espalha. Identifica com uma numeração, espalha no meio do mato. Cara, você falando nisso me deu uma dúvida agora do como que acontece essa parte da proliferação de colônias. Legal. Né? Porque você tem uma colônia ali, de Jataí, por exemplo, que é uma abelhinha que já mais conhecida, eu acho, das nativas, né? É, mais conhecida. E dela tem a colônia dela. Em que fase que essa colônia ela se distribui em outras colônias? Basicamente, mais comumente seria pela falta de espaço, né? Essa abelha, ela cresce, chega um momento que acaba o espaço dentro do ambiente que ela está ali dentro. Aí ela sinaliza com feromônios, tá? Aí a rainha, ela vai depositar ovos, aonde vão selecionar ali princesas, certo? As princesas, a primeira princesa que nascer vai matar as outras princesas para sobrar só uma. Aí essa princesa... A princesa assassina. Exatamente. Essa princesa junto com outras princesas, essa princesa junto com uma parte da colônia vai sair em busca... na verdade, eu acho que o que acontece primeiro é que saem batedores, eu acho que saem batedores em busca de um lugar, né? Aí eles procuram um lugar próximo à colônia mãe para poder colonizar. Aí encontrou o lugar, eles começam ali a limpar o local, construir algumas estruturas, né? Deixar o local ali mais pronto possível. E aí quando tá ali relativamente bom, eles voltam, sinalizam e aí sai uma boa parte ou parte da colônia, sai junto com a princesa e vai para lá. E aí aquela princesa lá, ela continua voltando, né? As operárias continuam voltando para a colônia mãe para pegar recursos da mãe até ela se fixar 100%. Rola essa conexão ainda entre mãe e filha. Aí quando a filha se fixa 100%, ela vira rainha independente. Ela corta laços e vira rainha. E isso é parecido com o que acontece com as vespas, outros insetos? Não. Porque eu vejo esses vesperos que começam a se formar assim. Não. O exemplo que eu tenho de cabeça, assim, que eu acho que eu sempre vejo acontecendo em cima das madeirinhas do telhado, começa a surgir um vespeiro. É completamente diferente. É outro processo. É diferente. Eu não me arrisco a falar muito sobre vespa, mas
São insetos só parecidos, mas eles têm comportamentos e coisas. Eu não sei se eu cheguei a ler em algum lugar, cara, mas parece que tem. Não, eu não. Acho que são colônias, vespas, acho que são colônias só de fêmeas, alguma coisa assim, mas eu não me arrisco Não, tá certo. a falar assim, informação, porque daqui a pouco fala informação errada. Mas vamos lá. Eu queria muito saber daquele meliponário específico de Jataís. Aquela meliponário, aquela colônia, caixa. aquela caixa. O que você pode me falar sobre a Jataí e sobre aquela colônia em especial ali? Tá, aquela colônia ali foi a primeira que a gente capturou, né? Desde quando eu comecei a mexer com a abelha aqui no parque. Foi a primeira, assim, de todas. É a mais forte, né? Que tá dentro ali do meliponário. A gente não consegue pegar outra abelha. Toda safra de coleta de abelha que a gente tem é jataí que vem, cara. Às vezes aparece umas mandaguari amarela, que é uma abelha um pouquinho maior, mais ou menos desse tamanho assim, amarela, mas, meu, elas vão embora, cara, não sei o que acontece. Às vezes aparece umas miringuaçu também, mas vai embora também. Qual que é o nome da primeira que você falou? Miringuaçu? Miringuaçu e a outra? Mandaguari amarela. Mandaguari, os nomes é muito bom, cara. Às vezes você se engarrancha aí, mas depois você acostuma. Mas nossa, essas diferentonas assim, cara, vai tudo embora, cara. Eu fico cabreiro, cara. Aí, tipo, a gente tá com 8 iscas no mato aí, esperando o inverno passar pra transferir pra caixa. Tem 4 jataí, cara. 4 jataí. Tudo bem, eu falei pro nosso gestor, eu falei assim, meu, vamos transferir tudo pras caixas e qualquer coisa a gente faz produção de mel de jataí, cara. A gente produz mel. É um jataionário, né? Vamos dar mel aí pros visitantes, os visitantes tomam mel todo dia, não tem problema nenhum. Você comentou mesmo que durante o Festival do Cambuci você fez uma atividade com as abelhas e daí as pessoas da atividade provaram mel. Dessa caixa aí. Dessa caixa. Dessa caixa. E a gente coleta pelo menos uma vez ao ano, assim. Esse ano a gente vai coletar de novo o melzinho dela. A gente abre ali a tampinha dela. É uma abelha que a gente não faz a revisão completa dela, porque como foi a primeira caixa que a gente coletou, eu não tinha muita experiência no trabalho com ela, no trabalho de abelhas sem ferrão. Então eu coloquei meio de qualquer jeito os módulos, né? Porque ela é composta de módulos, né? São gavetinhas. Uhum. Então, se eu for mexer nos módulos dela, eu vou destruir toda a parte das células ali, destruir as caminhas, as gavetinhas ali onde tá os alvéolos e tudo mais. Então eu só abro a tampa, coleto a parte do mel que está ali no topo e fecho, sabe? É só isso que eu faço. E nessas outras jataís que vão ser instaladas, você já vai colocar mais estrategicamente para você conseguir fazer uma manutenção melhor. Aí nessas outras eu já penso, porque aí o que eu faço? Eu já coloco, cada gavetinha eu coloco um acetato, né? Que é um pedacinho de acrílico com um furinho no meio, onde as abelhas podem passar de gavetinha por gavetinha, e quando eu precisar fazer manutenção em cada gavetinha, eu posso fazer, porque é só tirar o acetato. Eu consigo puxar o acetato e tirar. Aí não destrói todo a região. E a jataí é muito fofinha, cara. Eu fiz uns closes delas, assim, ela é toda amarelinha. Fiz inclusive, eu mostrei pra você limpando a anteninha dela, assim. E, cara, é confundível, assim. Pessoa que não conhece pode confundir com qualquer outro inseto, uma vespinha, uma coisinha assim. Mas é um bichinho pequenininho, tão fofinho. Fazer umas fotos macro, assim, bem de perto, fica um negócio maravilhoso. Mas me conta um pouco mais dessa espécie da jataí. Por que ela é uma espécie tão, digamos, a mais comum, a mais...
Cara, eu acho que porque ela é resistente, né? Ela é uma espécie muito urbana, é uma, Sai de dentro das casas. é uma espécie que faz ninho em bloco, faz ninho em parede, faz ninho em chão, né? A gente tem uma jataí que está no chão ali atrás do CV, super antiga também, sabe? Resistente, entendeu? Eu acho que ela é símbolo da resistência, assim, sabe? Já vi pessoal, às vezes você tá rodando o feed, assim, do Instagram, e eu sigo um pessoal que fala sobre abelha nativa, já mostrando a abelha jataí na calçada de São Paulo, sabe? Tipo, você fala, meu, como assim, cara? E sobrevive, né? A Sobrevive, natureza acha um jeito, cara. sobrevive. Então, acho que, tipo, a jataí em si é um animal extremamente resistente. A gente tem uma árvore aqui, que é a espatódia. A espatódia, ela é uma árvore extremamente tóxica para a abelha nativa, Uhum. né? Ela dá uma flor laranja e tudo mais. E no pé dessa árvore tem uma colmeia gigante de abelha jataí, cara. Tipo, o pito dela tá gigante, assim, cara. O Então, pito é onde elas entram e saem. isso, aquela cânula de cera grandão. Aí você fala assim, meu, como assim, cara? Tudo bem que a abelha não voa até lá em cima, tipo, a jataí, ela tem um alcance de voo muito baixo, né? Ela não é uma abelha que não consegue voar muito alto. Mas, meu, ela fez ninho no pé da árvore tóxica pra ela, sabe? Então, eu acho que ela é uma abelha, assim, e assim, extremamente fácil de se manejar, fácil de cuidar. A gente, quando a gente fez as transferências das abelhas, a primeira vez a gente conseguiu 4, né? E aí, tipo, eu fiz a transferência de uma, acho que a Vanessa fez, não, quem tava aí? Acho que foi uma voluntária que fez transferência de outra, sabe? E deu tudo certo, sabe? Tipo, a gente conseguiu fazer a transferência das abelhas de jataí, elas vingaram. Futuramente a gente perdeu, mas aí foi por falta de alimento, ataque de praga, sabe? Aí falta de manejo. Mas essa tá firme e forte ali. Essa aí foi firme e E forte. essa eu vejo que é a primeira que você vê ali, né? Da caixa que você entra. Por ela estar sempre ativa ali, Uhum. o pessoal quando passa ali Já se apaixona. já se apaixona, rola uma educação ambiental ali que fala um pouco sobre, um professor falando sobre elas. E, né? Qual que é a importância da abelha? Perguntou, da criancinha. Fazer o mel pra gente. Não! Mas é muito engraçado, cara. Eu ia perguntar duas coisas pra você que eu fiquei curioso nessa sua fala. Um é do que é a cera, o que é cera, e dois você falou que tem vários anos uma colmeia, mas a operária vive 45 45 dias, e daí quanto tempo tem uma colmeia? Cara, a colmeia, ela pode viver vários anos, tá? A colmeia... A mesma rainha? Não. Ah. A abelha, ela vive 45 dias e a rainha vive de 3 a 4 anos. Tá? A diferença de uma para outra é que a rainha come geleia real desde a sua fase larval até o final da vida. E a abelha, ela come mel e pólen desde a sua fase larval. Então essa é a diferença, é a alimentação, tá? Quando a abelha rainha está prestes a morrer, ela morre, é emitido um feromônio, onde as abelhas operárias selecionam 3 a 4 ovos para serem princesas. Aí a primeira que nascer mata as outras, sai para fazer o voo nupcial, é copulado de 2 a 3 até 4 zangões.
O zangão copulou, ele morre, volta para... Aí a princesa, já fecundada, volta para dentro da colmeia, deixa de ser princesa, vira rainha. E aí continua o ciclo da colmeia. Isso pode acontecer várias vezes, Isso pode potencialmente, acontecer várias eternamente. vezes, eternamente. Aí o que pode acontecer? Vamos supor, a abelha princesa saiu para voar e morreu no caminho. Aí as abelhas ficam perdidas lá na colmeia. E aí ela vira uma zanganeira. As operárias lá de dentro começam a botar ovos. Só que as operárias são inférteis. Elas botam ovos, só que só nasce zangão. Entendeu? E aí ela tende a se decair constantemente, porque não tem mais operária, só vai nascer zangão, zangão, zangão. E a única zangão. função do zangão é essa, é de na hora que sair a princesa, fecundar Isso. a princesa e já era. E comer mel. E comer mel. É a função do homem dentro da colmeia. Comer mel e fecundar a princesa. Mas daí os zangões, eles também nascem da abelha rainha. Também nascem da abelha rainha. E nasce que nem a gente, que tem uma proporção 50-50, ou nasce só especificamente, vou fazer uma leva de zangão? Isso. Tem uma época certa que a rainha vai lá e põe uns ovos certos para zangão. Caramba. E aí tem estudos, alguns estudos falam que ela comprime um pouco mais o abdômen, tem alguns estudos que é o alvéolo, que é um pouco mais reduzido, que aí comprime. Não tem ainda uma coisa certa, sabe? De como que ela faz esse processo. De como que ela faz esse processo da postura do ovo do zangão. Mas o da operária para a princesa é definido já que é a alimentação. É isso, a alimentação. A operária come pólen e mel, e a rainha é geleia real desde o começo da vida, desde a fase larval da vida. Caramba. E qual que é a diferença da geleia real para esse mel aí? A geleia real ela é um produto produzido na glândula, é uma glândula que eu não vou saber lembrar o nome, mas é uma glândula produzida na cabeça da operária. E é extremamente nutritivo, tem vários produtos, né? Inclusive os japoneses, há milhares de anos atrás, criavam abelhas não é africanizadas, né? Porque nessa época não existia africanizada ainda, mas criavam abelhas para consumir geleia real, para viver mais, para ter a vida eterna, né? Caramba, então o negócio... Porque o mel é produzido no estômago da... O mel, ele é produzido, na verdade, pela fermentação do néctar. Então a abelha, ela vai de flor em flor, e aí ela vai engolindo esse néctar. Quando ela chega na colmeia, ela vai passar esse mel para a boca de outra abelha. E essa abelha vai passar para a boca de outra abelha, que vai passar para a boca de outra abelha, que vai passar para a boca de outra abelha, até essa abelha chegar no depósito, que é onde ela regurgita e coloca no depósito. E isso vai se repetindo, até o mel chegar num ponto ideal de umidade. Todo mel ele vai ter um ponto ideal de umidade. O mel das exóticas, ele tem uma umidade correta, 12%, se não me engano. Devo estar errado, faz tempo que eu não estudo essa parte. Aonde que você pode deixar o mel, por exemplo, fora da geladeira por meses, que não estraga. E o das nativas, sem ferrão, você tem uma umidade maior, que você tem que manter refrigerado, senão ele estraga, ele azeda. E quando você falou da cena da abelha comendo, eu imaginei a abelha zumbizando o cérebro da operária, assim, a rainha. Como é que faz a coleta de um negócio que... Da geleia real? Ela realmente extrai, como se, realmente... Comendo da cabeça da outra, assim? Eu acho que, Caramba. né, ela deve, sei lá,
Ó, tem uma abelha que passou aqui. Vem explicar pra nós. É, Tô falando coisa errada. tá errado, rapaz. Eu reconheço o zumbidinho dessa. Eu acho que deve, não sei se ela deve forçar a glândula, entendeu? Mas é muito engraçado que na colmeia com ferrão, eu já presenciei isso, na sem ferrão nunca cheguei a presenciar, porque é mais difícil, né? São abelhas menores e tudo mais, mas na com ferrão você presencia o cortejo que a gente fala, né? Que é a abelha rainha, ela tá sempre ali, né? Procurando fazer a postura. Ela chega a fazer postura de 2.000 ovos, 3.000 ovos por dia. E as rainhas, as operárias, rodeando ela, né? E aí a rainha, né, ali se alimentando das operárias. Que fica do lado dela, abaixa a cabecinha assim, ela vai... Exatamente. Que bizarro, E aí se alimentando ali, né? Não acho que estaria mordendo a cabeça da operária. Não tá machucando, é um processo... Mas é bem interessante, cara. Elas, assim, em volta da operária, né? Em volta da rainha, várias operárias, sabe? E fazendo esse processo de alimentação da rainha. E, para não esquecer a pergunta, a da cera. A cera é o mesmo processo, cara. Ele tem a glândula serígena, né? Serígena, eu acho. E é o mesmo processo, é uma glândula que a abelha tem, que ela produz cera. Mas a cera é feito de pólen também? É feito do que a cera? É feito de nada? Feito de abelha. Não vou saber te falar quimicamente do que ela é feita, assim, sabe? Mas ela tem uma glândula na própria abelha ali que ela produz a cera. Caramba. E daí ela, do fato, é que nem a gente, né? Produz várias coisas também, né? No nosso corpo. Então, só do fato dela se alimentar do mel, não sei o que, um produto que ela consegue produzir ela mesma, então, o valor ela energético. Produz ali a cera tranquilamente, cara. Agora, tipo, quimicamente falando, o que a cera... E não é só abelha, né? Vários outros animais. É parecido com a aranha, por exemplo? Produz teia? É uma ideia assim. Isso. É uma ideia. Essa é a lógica, assim. Que incrível, velho. E daí, esse meliponário aí... A ideia é a gente ampliar, cara. A ideia é a gente coletar mais espécies, entendeu? Colocar mais caixas, fazer caixas interativas que a pessoa consegue olhar por dentro de uma colmeia, sabe? Não ficar... Porque realmente hoje, se a gente olha, tá bem paradinho, né? A gente tá com três colmeias só, né? 2 já tá aí, uma boca de sapo. E qual que é a importância, assim, para a conservação, para a educação ambiental, falar de abelha? Falar de passarinho é uma coisa que até entende, porque tem bastante caça, tipo jacutinga, por exemplo, coisas assim. Mas e a abelha? Olha, primeiro, acho que o grande fator importante é a polinização, né? Abelha e polinização andam de mão dadas e vão morrer de mão dadas, né? Polinização sem abelha, em poucos meses, dias, a gente tudo vai começar a passar fome, né? Sem dúvida. Elas são extremamente importantíssimas para a polinização de vários alimentos que nós comemos, de vários alimentos que os animais, né, de corte, os animais não só de corte, né, mas os animais que produzem leite, que produzem qualquer variado aí de alimentação que a gente se alimenta aí, se alimentam, né? Depende das abelhas. Depende das abelhas, tá? Então... E a própria saúde da mata, né? A própria saúde da mata. Então, a gente passaria muita necessidade sem as abelhas, tanto nativa quanto exótica, porque a exótica ela já está naturalizada dentro do nosso Brasil, né? Ela já está enraizada aqui dentro. O que a exótica não poliniza, a nativa poliniza. O que a nativa poliniza, a exótica não poliniza. Então ela tem essa troca também. Então,
eu vejo essa grande importância, sabe? Tipo, a polinização, ela é crucial das abelhas pro meio ambiente, mais importantíssimo aí pela questão da alimentação, né? Pela nossa alimentação, pela alimentação dos animais aí que fazem parte também da nossa alimentação. E também, infelizmente, hoje não se fala muito dessa parte, mas ela já está entrando, as duas, né, os dois grupos, em risco de extinção. Perda de habitat, uso de defensivo agrícola, principalmente os métodos que as pessoas estão utilizando aí nos agrotóxicos, né, os horários que eles estão utilizando. Então, toda essa variedade aí de situações aí acaba com elas, né? É porque a gente pensa na extinção algo que é localizado. Por exemplo, estou caçando jacutinga, estou cortando palmeira jussara, então acabei com todas. Mas a extinção de um inseto, ele vem por causa de outra ação que culmina, né, que nem se disse, do agrotóxico, são ações diretas para elas, mas que para a gente soa meio que indiretamente, né? Exatamente. Não, época que eu trabalhava com apicultura, eu tinha vários grupos, né, de apicultura que eu participava, e o que eu recebia assim de mensagem nesses grupos, tipo, o cara tinha um sítio aqui, era o apiário dele aqui, e sei lá, 1 quilômetro na direita era o sítio do cara que ele tinha lavoura de soja. E, tipo, o cara não respeitava o horário, não respeitava o tipo de aplicação, não respeitava a dose, chegava com o avião e passava o agrotóxico. No outro dia que ele ia ver, as 100 colônias que ele tinha lá de abelha com ferrão e as abelhinhas que ele tinha lá, as 20 abelhinhas sem ferrão que ele tinha, tudo morto. Tudo morto, tipo, ele chegava lá, tava tudo no chão, morto. Caramba, velho. Afeta muito, muito, muito. Porque as abelhas estão recolhendo essas e trazendo para... A abelha, ela tem um raio de 2 km de ação. Então ela pega, tipo, um círculo assim, ela pega um raio de 2 km de ação. Então ela vai longe, ela pode ir daqui, cara, até o Chibata e voltar. Ela pode ir até o Chibata e voltar. É o mercado que fica longe, Ela vai longe, cara. Aí, tipo, às vezes ela tava indo lá coletar comida lá na plantação de soja do cara. Uhum. E aí o cara vai lá e passa avião com agrotóxico 7 horas da manhã, que é a hora que ela tá em pleno pico para poder comer. Caramba. E aí ele chega lá, ele pegava assim de monte, assim, as abelhas caídas no chão, assim. Chorando. Nossa, agricultor chorando, cara. Fora a perda financeira, né? Tem também a perda sentimental, né? Porque apicultor, 90% dos apicultores que eu conheci amam os bichos, né, cara? Amam as abelhas. Mas eu acho, pra gente colocar um ponto positivo, acabar com um ponto positivo, eu acho que esse trabalho de formiguinha da educação ambiental, né, fomenta um pouco isso, né? Porque, cara, de criançada que tá passando e eu vejo relato na parte de aves, assim, de pais que tinham uma mentalidade e daí os filhos começaram a observar aves, começaram a gostar de natureza e daí o pai parou de caçar, parou de plantar, parou. Eu conheço várias histórias assim. E a mesma coisa, né? Quando está renovando a geração, né? Você tem que renovar de um jeito que a pessoa tenha essa experiência direta com a natureza, com essas conversas, com essas lutas, e fale assim, pô, não dá para ser mais assim, cara, tem que ser diferente. Para quando escutar uma conversa de, ah, não, eu passo mesmo, né? Tem que jogar, tem que destruir, tem que... Eu vi, cara, umas conversas cabulosas, o cara falou assim, não, a mata se destrói, daqui 2 anos ela volta tudo de novo. Nossa. Não tem problema. Né? Tudo bem que a mata ela sempre está crescendo, né?
mas o que você destruiu? Ela não volta do mesmo jeito, né? Demora anos e anos e anos. E você sempre tem aquele resquício que, né, até hoje, tipo, a gente entra numa mata antiga, tá andando com o biólogo lá e ele fala assim, não, mas isso daqui é uma mata secundária, não é, já foi derrubado, olha aqui, esse tipo de árvore aqui, esse tipo de árvore aqui, já perdeu já aquele negócio da... Então, essa questão da educação ambiental, cara, pega no peito mesmo, porque a gente precisa criar uma geração que a gente passe todo esse conhecimento acumulado que a gente vive hoje nessa luta, passe para essa galera para no futuro aí se intensificar e se multiplicar mais ainda. É verdade. Eu acho que o parque aqui eu vejo em todos os parques que eu visito muito isso, mas aqui em Caraguá, assim, que eu tô hoje, é muito especial porque eu sempre vejo a criançada com binóculo, olhando. O professor passou assim, falou assim, esse daqui é o pintor, vocês vão ver a pintura da criançada olhando eu com binóculo, assim, só pela brisa de estar olhando. Então é um negócio que você vai enraizar naquela criança, cara, aquela experiência de falar assim, nossa, lembra aquela vez que eu fui no parque, foi mó divertido, vi um macaco, vi umas abelhas, vi não sei o quê. Cria um afeto ali, que durante a vida dela, por mais que ela não seja um profissional da conservação, que cuida, ela vai ter outra visão. Daí quando passar uma reportagem, quando tiver que votar em alguma coisa, não sei o que, ela vai ter aquela consciência de falar assim, ah não, pô, não é bem assim, né? Tem que ter esse discernimento, né? Plantar sementinha, né, meu? Eu acho que é sensacional, cara. E tomara aí, vou fazer a pintura de uma abelha. Eu sempre faço pássaro, né? Daí eu falo assim, você falou assim, não, vamos fazer uma abelha também. Aí, pô. Daí vamos fazer uma abelha justamente para conversar um pouco sobre essa ideia, né, mano? Legal, vai ficar Mas top. eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, querido? Nossa, já falei muito, né? Muito obrigado mesmo, Fabião. Eu que agradeço. Deus que ajude mesmo. E bom serviço, a gente tá de manhã ainda, tem um monte de coisa para você fazer. E eu acho que é isso. Pessoal, se vocês gostaram aí, né, comenta aí o que vocês acharam, o que vocês querem que a gente fale sobre nos próximos episódios. Se ficou alguma dúvida também, eu passo pro Fábio aí depois e a gente tenta responder. E daí compartilha esse vídeo aí, se inscreve no canal, que estamos novo aí, terceiro, segundo, não sei qual episódio que vai ser esse, mas é um dos primeiros, cara. Muito obrigado. Era pra ser 20 minutos de conversa, foi uns 40, 50 minutos eu aí. acho que deve ter sido, hein? Muito obrigado mesmo. Falou, gente. Valeu, pessoal. Grande abraço, Fabião. Valeu. Tamo junto. Bora lá. Aí sim. Ai. A próxima vez tem que trazer água e um banheiro químico. É verdade.